Fernando conseguiu com a gente aqueles textos. Queridos, vamos estar fazendo a leitura de 4 textos, 5 textos, e depois vamos estar falando um pouquinho sobre esse Deus maravilhoso, poderoso, que tanto cantamos e exaltamos, né? Pode colocar o primeiro, que é 1 Reis 8, 27. Vamos ler todos juntos? Mas, na verdade, habitaria Deus na terra, eis que os céus e até o céu dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Obrigado. Jeremias 23, 23 e 24. O texto anterior que lemos era quando Salomão estava consagrando o templo diante de Deus, e ele diz, olha, esse templo era o mais lindo do mundo da época, e mesmo assim ele diz, esse templo não consegue conter a tua glória, né? O outro texto é de Jeremias, num dos momentos desafiadores do povo de Israel. Então Deus usa Jeremias e diz o seguinte, vamos juntos? Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Todos junto comigo, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Novamente, Deus falando para o povo sobre a sua presença. E Salmos 16, 8, um dos momentos tremendos de Davi, quando ele está ali expressando a sua confiança a Deus. Vamos juntos ler esse texto? Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Esse texto, como esse salmo todo, apresenta o cuidado de Deus, a confiança que ele tem em Deus. Então esse texto apresenta segurança para aqueles que creem em Deus, né? Aí temos Atos 17, 27 e 28, né? Vamos juntos? Para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Apóstolo Paulo, numa das suas viagens, falando ao povo e explicando que ainda que as pessoas estão tateando, procurando Deus, Deus sempre está do lado dele, é eles que não conseguem achar, mas Deus está ali, é tremendo, né? E também temos aí o Salmos 16, 8, né? Vamos juntos? Para onde... Opa, pronto aí? Salmo 139, 7, então, vamos lá. Vamos juntos? Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? O próximo, o 8. Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Amém. Essa é a segurança nossa, gente. Esse é o Deus que eu e você cremos. Esse é o Deus da Bíblia, né? Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado, Senhor, pela tua palavra que nos orienta, nos dirige, nos exorta, nos disciplina. Obrigado porque através da tua palavra temos a revelação da tua existência, a revelação do teu caminhar conosco. E Deus amado, neste momento eu peço que o Senhor ministra aos nossos corações sobre esse tema tão importante, que é uma base da tua doutrina, um dos pontos cruciais na vida do cristão, que é a tua presença. Em nome de Jesus é que eu te peço, conceda-nos conhecimento, dá-nos condições, abra o nosso entendimento para entender a tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Como é a tua visão de Deus? Será que Deus está longe de você? Longe está perto de Deus? Deus está perto de você? Está longe? Qual é a tua visão da presença de Deus? Diante de uma luta, de uma dificuldade, como é que fica isso? Uma coisa é sabermos da existência de Deus. Outra coisa é pensar que Deus está tão longe de mim, quando na verdade Ele nunca esteve longe de você. Nunca. Você pode se sentir sozinho,
Você pode ter dificuldades, você pode achar que Deus não ouve a tua oração. Meus queridos, Deus não é surdo. Ele ouve a tua oração, sim. Talvez naquele momento de tamanha correria, tamanho desafio, complicações, complexos na vida, aquelas dificuldades todas, de repente a gente diz: onde está Deus? De repente você vai ouvir o Espírito Santo dizer: eu estou aqui do teu lado, rapaz. O que você está gritando aí? Eu estou aqui. Então vamos falar um pouquinho hoje. O assunto é muito extenso, porque somos pessoas para falar desse Deus autoexistente, que é dono de tudo, que sustenta tudo. Mas eu sei que o Espírito Santo ministrará nos nossos corações nessa noite. E o desejo do meu coração nessa noite é que você saia daqui tendo a visão mais apurada da presença de Deus. Esse é o desejo do meu coração, desejo de Deus para todos nós aqui nessa noite. Isso é tão importante para a gente. O tema desta noite: Deus é onipresente e, detalhe, Ele te ama. Deus é onipresente, mas Ele te ama. Deus é onipresente e está sempre com você. Isso é a realidade. Talvez você pense: pastor, eu não consigo sentir isso. Eu não consigo ver assim. Bom, vamos descartar alguns pensamentos. O primeiro deles, queridos, não é sentimento que define a presença de Deus. É o que eu creio, é a fé. Fé na palavra de Deus que diz que Deus existe. É fé na palavra, é Deus faz se conhecer para nós através da sua palavra. O sentimento da presença de Deus é resultado do que eu creio na palavra de Deus. Não é por isso que tem aquela ideia: eu sinto Deus, eu quero sentir Deus. Meu querido, você primeiro precisa crer que Deus existe. Esse é o primeiro aspecto. Porque arrepio a gente tem de qualquer jeito. Mas nós estamos falando de algo muito mais profundo que isso. E essa fé, nós sabemos, hoje de manhã eu fiz uma lembrança aqui na nossa igreja de manhã, eu vou fazer novamente. Eu creio que Deus está aqui conosco agora. Por que eu creio nisso? Eu creio na palavra, mas o que a palavra, eu sei que tem muitos textos, mas o que uma das especificações que Jesus fala para nós? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, em meu nome, não é nome de pastor nenhum, em meu nome, ali estarei. É por isso que eu creio. Mas eu não estou sentindo nenhum arrepio agora. Mas eu creio por quê? Porque eu sei, a Bíblia está dizendo isso. Então, queridos, a palavra é a base final da minha crença. Por isso que nós falamos que a Bíblia para nós é a regra de fé e prática. Então, quando falamos da onipresença de Deus, nós estamos dizendo que onipresença significa que Deus é todo presente. Não é que Ele está, Ele é todo presente. Deus está comigo aqui, conosco aqui, e ao mesmo tempo todo o mundo inteiro está na presença de Deus, e Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Porque Ele é onipresente, Ele é presente em tudo. Ele é todo presente. Ele está próximo, perto, Ele está aqui, Ele está em toda parte. Essa é a visão. Ele está junto de tudo e de todos. Isso é Deus. Esse é a realidade de Deus. Hoje de manhã, eu não sei se eu fui muito feliz na minha ilustração, mas eu espero que tenha ajudado. E espero tentar fazer, eu sou péssimo, mas eu vou arriscar. Imagine uma caixa de 1000 litros d'água. 1000 litros de água. Eu pego um balde, e a caixa está cheia de água. Eu pego o balde e encho de água. O balde não está cheio de água? Mas ele está em volta do quê? De água. Assim é Deus. Ele está aqui, Ele está em todas as direções, em todos os lugares, e nós estamos em Deus. Estamos na presença dEle em todo lugar. Então, por isso que nós gostamos de dizer que Deus é infinito,
E gostamos de dizer que Deus também é imensurável. Ele não tem tamanho, ele não tem fim, ele simplesmente é Deus. E não pode ser medido. Ele não é mensurável. E ele faz o que ele quer, onde que ele quer. Quando nós falamos desta maneira, essa compreensão, podemos dizer que o nosso Deus, ele é absoluto. Esta é a visão. Talvez ao decorrer desta mensagem, você talvez vai ficar pensando, mas como eu consigo isso? Na medida que nós vamos falando, e você fala assim, Deus, eu quero isso para mim, começa a fazer sua pequena oração diante de Deus. Deus, eu quero experimentar isso. Eu quero isso para a minha vida. Para a gente compreender a presença de Deus, algumas coisas a gente tem que começar a descartar dos nossos pensamentos. E o mais importante é descartar a ideia de espaço geográfico. Quando nós estamos falando de Deus, nós temos que entender que Deus está em todos os lugares, ou seja, Deus não só preenche os espaços, o espaço geográfico está em Deus, ou seja, tudo está em Deus e Deus controla tudo. Isso parece complexo, né? Mas essa é a realidade. Porque se eu começar a pensar em tamanhos geográficos, eu começo a colocar limites da presença de Deus. E Deus não tem limites. Ele está em todos os lugares. Essa semana eu consegui assistir um pouquinho de filme. Faz muito tempo que eu consigo assistir um filme. Um filme eu levo 2, 3 dias para assistir às vezes, né, por causa do meu tempo. Mas eu estava assistindo um filme antigo, né, que era da minha época de infância, né, que era Star Trek, né. É antigo, é antiguinho, eu sei, né. Mas e aquilo veio na minha mente, aquela questão do espaço. Dizem que tem espaço, tem um buraco negro, tem um monte de coisa no espaço, mas gente, até o espaço está em Deus, é Deus que está em volta de tudo isso. Dá para imaginar a grandeza desse Deus? É só pela fé mesmo, gente, não tem como ficar querendo desenhar, explicar, não. É pela fé que nós sabemos que Deus é desta maneira, Ele é tudo, é Ele que criou, Ele controla tudo. Se tem alguém que sabe o fim das coisas, é Deus, nós não sabemos. Quando nós olhamos para isso, precisamos então compreender que, sendo Deus infinito, Deus habita no espaço e absorve todo o espaço, porque Ele é Deus. Então precisamos descartar a ideia de limitações de espaços, né? Porque Deus vai estar aqui comigo, como nesse exato momento, se você pensar em alguma pessoa, Ele está lá também. No exato momento que estamos aqui, Deus está lá com o povo de Israel também. No exato momento que estamos aqui pensando em Deus e sabemos que Deus está aqui conosco, Deus também está sustentando todo mundo da mesma maneira. Porque Deus é Deus. Talvez tenhamos aqui como salmistas, o mistério do Senhor para mim é muito misterioso, eu não consigo compreender. Só o Espírito Santo vai te ajudar a compreender. Mas a disposição de crer na palavra de Deus é minha e sua. E isso que é que nos ajuda. Portanto, quando nós olhamos para isso, quando nós pensamos na presença de Deus, devemos pensar e crer que Ele está em todo lugar ao mesmo tempo, porque Ele é onipresente. Presente em todos os lugares. Esse é o Deus. Por isso, se alguém te ligar e dizer, olha aqui, eu estou num desespero aqui, talvez você esteja a muita distância, a uma distância muito longa de tudo isso, e você talvez fique preocupado, minha sugestão é dizer, Jesus, do mesmo jeito que o Senhor está aqui, o Senhor está lá, cuida dele. Acalma o coraçãozinho dele ou dela. Por quê? Porque Deus é onipresente. Esse é o ponto da base. Que ao mesmo tempo nos assusta, mas ao mesmo tempo nos conforta. Saber que esse Deus é todo poderoso. O Salmo 29 que nós lemos, ele exalta exatamente a majestade e a grandeza desse Deus tremendo. Deus é onipresente, te ama, e esse Deus que é onipresente, Ele te ama, e nós podemos ter tranquilidade em entender, em pensar que mesmo assim, sabendo que o nosso Deus é um Deus onipresente, há pessoas
como eu, no meu passado, antes de entregar minha vida para Jesus, eu tinha uma visão de um Deus distante. Então, pastor, é possível, mesmo sabendo que esse Deus é presente, é possível pessoas não ter essa consciência de que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo? É possível, então, uma pessoa pensar que Deus está distante? É possível. Mas por que isso acontece? Primeira razão, é porque essa pessoa não está ligada com Deus. Peraí. Nós estamos falando de fé, queridos. Nós estamos falando de probabilidades científicas, ou de estudos científicos, ou de estatísticas. Nós estamos falando, é por isso que o cético, ele tem dificuldade de entender certas coisas na Bíblia. Não é que ele nega a Bíblia. O cético não é assim. O problema do cético é que para ele tudo tem que ter uma base científica que comprove que isso é real. E Jesus faz diferente com a gente. Primeiro a gente crê e depois ele explica. É diferente, né? Inverte. Então, quando nós olhamos para isso, é possível então que de pessoas que não tenham essa ideia da existência de Deus tão presente, por quê? Porque ainda não entregaram sua vida para Jesus. Essa convicção, ela é resultado da minha entrega para Jesus Cristo, de reconhecê-lo como Senhor e Salvador da minha vida. Estamos falando em termos espirituais, e a Bíblia nos diz em Romanos 3:23, uma coisa muito clara: porque todos pecaram e destituídos, separados, longe estão da glória de Deus. Então essa é a realidade. É por isso que as pessoas não têm uma visão clara da presença de Deus. Deus está do lado dele, como o apóstolo Paulo diz, mesmo que tateando, procurando Deus, Deus está ali do lado, mas ele não consegue enxergar, porque é pelos olhos da fé. E para que isso aconteça, nós precisamos entender que esse distanciamento de Deus existe, porque a pessoa ainda ela não tem a semelhança de Deus na sua vida. Parece complexo? Não, nós vamos entender isso com muito mais tranquilidade. Veja bem, Deus não está longe dessa pessoa. Vamos pegar assim, uma pessoa que acha que Deus está lá em cima, lá na glória, e ele está aqui sozinho. Por mais que ele pense isso, Deus está do lado dele, mas ele não consegue perceber isso. Ele não consegue ter essa sensibilidade. E isso acontece por quê? Porque ele precisa primeiro passar pelo processo do novo nascimento. Reconhecer que Jesus é Senhor da sua vida. Ele precisa ter esta visão clara, para ele experimentar o que diz em Ezequiel 11:19 e Ezequiel 36:26. E colocarei dentro de vós o meu espírito, e tirarei o coração de pedra, e colocarei um coração de carne. O sentido figurado é que coração de pedra não sente nada, coração de carne sente, é sensível. Para uma pessoa experimentar essa gloriosa presença de Deus, em primeiro momento, precisa ter essa entrega pessoal para Jesus. Ela precisa disso. Não estamos falando de religião. Não estamos falando de uma disciplina religiosa, nós não estamos falando de estudos filosóficos, nós estamos falando de conversão a Jesus Cristo. De reconhecer, mas eu sou uma pessoa boa, todo mundo é, mas eu preciso restaurar o meu relacionamento com Jesus, com Deus. Porque quando Adão pecou, o homem separou-se de Deus. O pecado entrou e prejudicou, fez uma distância entre o homem e Deus. E agora o que ele precisa é, diante do Senhor, reconhecer que é pecador, que nasceu pecador. Pastor, mas eu sou tão bonzinho, eu nem falo mal da vida dos outros. Eu sei, tem muita gente assim. Mas nós não estamos falando disso, nós estamos falando, se você quer um relacionamento pessoal com Jesus, tem que passar pela conversão. Você está indo para um caminho e você muda. E começa agora a viver para Jesus e chama Jesus para ser Senhor da sua vida. A partir daqui,
o véu se abre para você e você começa a ter uma nova percepção de Deus. E aquilo que talvez, porque como a coisa é tão interessante, porque uma pessoa quando ela ainda não está entregue a Jesus, como se ainda não entregou sua vida para Jesus, ela trata algumas coisas como simplesmente normal. Uma mentira para ela é uma coisa extremamente justificável. Insultar alguém é perfeitamente normal. Aquelas piadinhas sujas faz parte. Agora o povo nem usa mais piadinha suja, né? Eu tive um amigo, tive um colega que quando ele entregou a vida dele para Jesus, ele deu o que fazer para ele falar para os amigos dele parar de mandar videozinhos no celular dele, que era só porcaria. Até que eles entenderam, senão o cara se converteu mesmo, agora o cara é crente, agora o negócio mudou. E pararam. Mas antes aquilo era normal, tirava gargalhadas e aquela coisa toda. Por quê? Porque não tem a mínima sensibilidade do que é interessante para Deus. Então ele não se preocupa em agradar a Deus, ele se preocupa em fazer aquilo que ele se sente à vontade. Então o pecado não incomoda a pessoa. Ele não tem essa sensibilidade. Se ele mente, se ele xinga, se ele ofende, ele não tem essa sensibilidade, essa preocupação de dizer, nossa, eu pequei, preciso me converter a Deus, preciso pedir perdão ao Senhor. Pelo contrário, ele se sente confortável nisso. Se alguém o ofendeu e ele ofende de volta com toda a ira, com toda a raiva, ele se sente confortável. Mas o crente não se sente, o crente pode até devolver a mesma moeda, ficar irritado na hora, ofender, falar tudo o que queria, e às vezes até com disfarce espiritual, né, com a camada de textos bíblicos ainda, para ofender, machucar aquela pessoa. Só tem um detalhe, o crente em Jesus não se sente confortável com o pecado na sua vida. Apenas a pessoa que não pertence a Jesus se sente confortável. Então a sensibilidade, o que nos faz experimentar a presença de Deus e desfrutar da presença de Deus e olhar a presença de Deus como a palavra de Deus nos diz, o primeiro passo é entregar a vida para Jesus. Esse é o primeiro aspecto. Então veja bem, não tem a ver com mudar de religião, não é isso. Porque a visão de religião que nós temos no mundo é como se a religião nos ligasse com Deus. Mas está errado, quem nos liga com Deus é Jesus Cristo, é diferente. Então a religião ela faz aquele esforço, ela traz um monte de regras para a gente se achegar a Deus. Mas Jesus é diferente, isso nunca vai acontecer, o esforço não resolve. Eu já ouvi tanta coisa nessa vida, mas a gente tem que cooperar com a nossa salvação. Nunca! Você não tem que cooperar, ou você crê ou não crê, porque quem fez tudo foi Jesus. Ele que morreu na cruz, foi Ele que passou a via dolorosa, foi tudo Jesus, não foi ninguém, nenhum ser humano, porque nenhum homem poderia conseguir fazer isso. Então não existe uma cooperação minha com a minha salvação, eu preciso me ajudar na minha salvação. A Bíblia não diz isso, a Bíblia diz que eu devo crer no sacrifício de Cristo na cruz, que Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e quem crê em mim, ainda que morra, tem a vida eterna. Então veja bem, ele não diz, talvez terá a vida eterna, quem sabe um dia. Não, quem crê em mim tem a vida eterna. Hoje de manhã na escola bíblica dominical, eu consegui pegar um pouquinho, como foi gostoso ouvir o professor da escola dominical comentar sobre que o crente em Jesus não passará pelo julgamento, pelo juízo, como aqueles que não creram, mas vai passar pelo julgamento do galardão, quem vai receber e quem não vai receber. Olha que gostoso isso, porque tem crente que nem recompensa quer mais de Deus. Mas a Bíblia diz que para aqueles que se empenham para a glória do Senhor, de falar do Evangelho, de cuidar da obra do Senhor, terá galardão no final. Então é muito importante a gente entender que o que nos faz ter essa sensibilidade da presença de Deus, o primeiro aspecto é a nossa entrega pessoal a Jesus. Esse é o ponto importante que precisamos compreender. Uma outra coisa que a gente precisa entender é que, então, sem Jesus eu estou alienado. Deus está do meu lado e eu não percebo assim. Deus não está longe, com distância, só que a única coisa é que não há comunhão. Imagine a cena de duas pessoas, uma pessoa
ou dois inimigos, vamos pegar assim, vamos colocar assim, duas pessoas que não se suportam. Não existe isso na face da terra, mas digamos que existisse. Não se suportam. De repente eu coloco os dois no mesmo banco aqui. Diante dos irmãos, eles não vão querer se estapear, por mais que a vontade seja essa. Mas eles vão sentar aqui, mas eles vão estar a milhões de distância emocionalmente. Não tem comunhão. Não tem amizade. Estão perto, sentados no mesmo banco, mas eles não têm relacionamento. Uma pessoa sem Jesus é assim. Deus está do lado, mas ele não tem esse relacionamento de pai e filho. Por isso, Jesus veio para restaurar, tirar esse abismo do pecado, remover esse obstáculo para que a gente possa ter esse acesso com o Pai, ter um relacionamento com Deus de pai e filho. É tão interessante isso que Jacó, na sua experiência de salvação, nós olhamos lá em Gênesis 28:16, que no seu sonho, na fugida dele, da família, no seu sonho, ele vê a escada e aquela coisa, todos os anjos, e aí é interessante, o finalzinho da frase dele: sem dúvida, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Há muitas pessoas que são beneficiadas pela presença de Deus, pelo cuidado de Deus, e mesmo assim não percebe que foi Deus, mas rotula como sorte, acaso, porque eles não entenderam. Porque para o cristão, não tem sorte, não tem acaso. Para o cristão não tem isso. Nós temos o nosso Deus presente, que está comigo em todos os lugares, ao mesmo tempo. Essa que é a verdade. Mas essa percepção espiritual, essa sensibilidade, ela é resultado da minha entrega a Jesus Cristo. E essa entrega a Jesus Cristo, ela acontece quando eu reconheço que eu nasci pecador, que eu nasci distante do Senhor e que eu preciso aceitar e dizer: Deus, eu reconheço que sou pecador, e eu quero recebê-lo como meu Senhor e Salvador pessoal. Eu não fico colocando, mas o Senhor lembra, né, que eu faço umas coisinhas boas. Não é nada disso. Eu simplesmente apresento para Deus: eu nasci pecador. Em pecado concebeu minha mãe, diz o salmista, diz Davi no Salmo 51. Eu nasci pecador, mas eu não quero ficar nessa condição. Eu não quero ficar nessa condição, como diz a tua palavra, de ser inimigo do Senhor, ser filhos da ira. Eu não quero isso. Isso é o que a Bíblia diz mesmo. Eu quero ser teu filho. Eu não quero continuar sendo uma criatura do Senhor. Eu quero ser uma nova criatura. Porque diz a palavra em João 1,12: todos que creem em mim tornam-se o quê? Filhos de Deus. A saber, os que creem em meu nome. É tão interessante porque um breve resumo de uma pessoa que é insensível à verdade do Evangelho. O apóstolo Paulo diz em Efésios 4:17 e 19: e digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Então aqui, em outras palavras, ele não se preocupa com o que Deus pensa a seu respeito. Se ele tiver que xingar, ele xinga. Se ele tiver que mentir para se safar de alguma situação, ele vai fazer isso. Se ele quiser ofender, ele vai dar vazão ao seu orgulho, ao seu ego. Mas quando ele está em Cristo é diferente. Ele pode até dar vazão ao seu ego, mas ele não consegue dormir sem pedir perdão a Deus, confessar. O crente pode de repente mentir? Pode, gente. Vamos falar que não, que isso. Às vezes até numa ilustraçãozinha que você vai contar uma coisa que Deus fez, de repente a gente até aumenta um pouquinho no testemunho. Esse meu tio que faleceu, o pastor que faleceu, ele falava assim: eu tenho muito medo de contar testemunho, porque às vezes a gente acaba mentindo um pouquinho, a gente aumenta um pouco, mais do que aconteceu. Mas a verdade é que a gente não se sente confortável com o pecado. O cristão verdadeiro, aquele que crê em Jesus, ele não se sente confortável, ele quer resolver a situação de alguma forma. Pode levar tempo, mas ele quer resolver, por quê? Porque ele ama a Deus.
Então assim, é tremendo isso. Esse é o aspecto importante. Por isso, é claro para nós que o alienado, a sua mente, ela é distanciada das coisas de Deus. Veja bem, às vezes até crente tem mania de querer mudar alguns textos bíblicos. Você imagina uma pessoa que não está envolvida com Deus, então? Faz isso com muito mais tranquilidade. Né? Eu lembro de uma pessoa que ele gostava de citar os textos bíblicos, mas ele citava uma frase e falava que estava na Bíblia. Eu disse, não, mas não está na Bíblia isso, rapaz. Não, está lá assim. Então me acha esse texto. E aí ele não conseguia lembrar, o disfarce dele é que ele não consegue lembrar, né? Mas hoje não tem mais isso. É só você pegar no teu celular, na Bíblia online, lá no teu celular, que você coloca uma frase e ele vai te trazer o texto. Se é que existe a frase que ele colocou. Por isso, queridos, nós podemos pensar, mas e agora? Como é que fica essa pessoa, então, que não entregou sua vida para Jesus? É possível experimentar a presença de Deus? É. Primeira coisa, entregar a vida para Jesus. Primeira coisa que tem a fazer é isso. E aqui às vezes as pessoas forçam uma situação, porque o que nós estamos falando aqui é de uma experiência de salvação. Né? Veja bem, Efésios 2, 4 e 5 diz, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. E 2 Coríntios 5, 17 e 18 diz, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus que nos reconciliou, olha só, Deus nos reconcilia através de Jesus, não é uma coisa ou outra. Qual é a função da igreja? Conduzir as pessoas a saber dessa grande verdade. E a decisão é da pessoa, mas sobre a salvação eu não posso fazer nada a não ser crer no sacrifício ou não crer no sacrifício. Aí vem aquelas perguntas, mas qual é a evidência, pastor, do que eu creio em Deus? Seu comportamento muda, tua visão de ver as coisas muda, a sua preocupação, a sua prioridade é agradar a Deus em tudo. A sua preocupação é mesmo sabendo que você é de uma matéria frágil, que você vai errar, que você vai pecar, mas quando você peca, você volta atrás, você muda, você quer mudar, você quer ser diferente. Você quer cada vez usufruir mais dessa presença de Deus. Então é Cristo que reconcilia o homem com Deus. E a conversão genuína, ela é tão interessante porque ela põe a pessoa de joelhos diante de Deus. E isso é muito bom. Às vezes com choro, confessa seus pecados a Deus, crê em Jesus, né, e fica aquele brilho no rosto, quer abraçar todo mundo. Mudou a vida da pessoa. E ele começa então uma caminhada nova com Deus. Isso é conversão, gente. Conversão é eu estou indo para um caminho e de repente tem uma placa que está dizendo assim, com uma cruz dizendo assim, só em Cristo você tem a salvação e você tem que mudar o teu curso. Se eu me arrepender dos meus pecados, eu volto e vou para Jesus. E começo a observar. Isso é conversão. É isso que ele pede de nós. Não está pedindo que eu seja um santarrão. Mas também, eu falei só por enquanto de uma pessoa que não está em Jesus, que não tem essa visão da presença de Deus. Mas queridos, é possível um crente em Jesus também perder essa consciência da presença de Deus. É mole? É. Complicado isso? É. Mas é verdade. É possível que um crente, um salvo em Jesus Cristo, esteja distante da presença de Deus. Em que sentido? Deus está presente com ele, mas ele não consegue ter essa percepção. Mas, pastor, ele não é crente? É. Ele não é salvo em Jesus? É. Ele não é um cristão autêntico? É. Então, como é que isso acontece? Se Deus está do lado dele, se ele não percebe porque o pecado que ele ainda não confessou obscureceu a sua mente. É possível, é. A Bíblia diz em Isaías 59, 1 e 2, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Nós temos aquele exemplo de Gênesis 3:9, quando nós vemos ali Adão, depois que ele peca, ele se esconde de Deus, e Deus pergunta, Adão, onde você está? Gente, não quer dizer, queridos irmãos, que Deus não sabia onde Deus está.
que Deus não sabia onde Adão estava. Deus sabia, porque Deus é onipresente, Ele sabe todas as coisas. Mas por que a pergunta então, pastor? Porque Adão não sabia mais onde ele estava, ele perdeu o foco. Tem muitos crentes que perdem a direção, porque está no pecado. Precisa se converter. Tem muitas pessoas que perdem o foco de Jesus. E uma das coisas que mais converge, que mais ajuda para isso, é muitas vezes esse distanciamento da consciência da presença de Deus. Às vezes ele acontece por uma agenda extremamente cheia, que eu não tenho tempo mais para Deus, eu tenho que fazer tanta coisa que eu não tenho tempo para Deus. Outras coisas são o entretenimento que esse mundo oferece, que às vezes o cristão embarca nisso e Deus começa a ficar de lado. Numa das coisas, o grupo de homens que a gente está trabalhando, qual é a coisa mais importante para o homem? Prioridade para Deus. Tem crente que não faz isso. Ele dá um restinho para Deus. Às vezes ele começa orando, ele ora tanto que ele só no outro dia, 6 horas da manhã, que ele terminou a oração. Porque ele apagou no meio do caminho, dormiu. Começou e apagou, tão cansado que ele estava. Quando nós falamos em dar prioridade para Deus, isso é coisa muito séria, porque nós não sabemos o que enfrentamos no dia. Como é importante eu priorizar a presença de Deus na minha vida e dar o melhor meu para Ele. Às vezes nós colocamos o trabalho na frente de Deus. Mas eu tenho que trabalhar, pastor, tenho que honrar a Deus. É verdade, mas eu não acredito que Deus te dê um trabalho para te tirar da servida de priorizar Ele na presença. Mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Cuidado. Bênção é bênção. Deus coloca coisas para você para te fortalecer mais, mas você nunca pode tirar o foco de Jesus. Então muitas vezes a gente acaba perdendo isso. E isso ofusca a presença de Deus. Eu não sei se você já teve essa experiência de repente uma pessoa diz, eu estou tão assim, eu nem sei se Deus ouve as minhas orações. Queridos, Deus ouve todas as orações. A resposta é diferente, é Ele que faz as respostas, mas Ele ouve. Mas eu não sinto a presença de Deus. Olha, isso para quem já está em Cristo, já é uma frase que jamais deveria existir. Eu não sinto a presença de Deus. Não, peraí, você não sente, você crê. Olha como que a gente começa a destoar, e isso ofusca a visão da presença de Deus. E assim a coisa vai indo. E aí é por isso que a gente tem um monte de pensamentos que destoam da verdade do Evangelho, desencaminhando pessoas da palavra de Deus e da presença de Deus. Tem umas ideias que se fazem que não tem nada a ver com Deus, que não está na palavra dele, mas alguém com a sua persuasão diz que está. Filosofias humanas, sempre o melhor filósofo do mundo, ele deve estar de joelho na presença da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a máxima para o cristão. Então, diante de casos como esse, o que podemos fazer? Como voltar, agora eu cristão, que acabei perdendo um pouco o foco da presença de Deus, como voltar a isso? A primeira coisa é a consciência do pecado. Pastor, mas eu não falo mal de ninguém não. O senhor vê, eu fujo das fofocas. Beleza, então quer dizer, se duvidar, se ele ficar mais uma meia hora falando comigo, ele vai dizer que não tem pecado. Mas a Bíblia diz o que em 1 João 1:8? Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. O dia que você for orar diante do Senhor, e você achar que você não tem que pedir perdão por nenhum pecado, olha, sua mente está muito travada, porque alguma coisa tem. Eu aprendi isso do jeito mais difícil do mundo. Eu estava tão alegrinho um dia, eu era adolescente, cheguei para os meninos da igreja lá, gente, eu estou tão feliz, porque agora é meio-dia, eu ainda não pequei nenhuma vez. Aí eles pecou agora. Queridos, nós não somos perfeitos. Achar que nós não temos pecado, achar que nós podemos dizer assim, eu não tenho pecado nenhum, eu não cometi pecado, cuidado. Então se você vai orar diante de Deus, daí na hora assim, Senhor, eu quero pedir perdão pelos meus pecados, mas sabe que eu não lembro de nenhum deles, eu nem sei se cometi hoje. Não, cometeu sim. A Bíblia é muito clara, que se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos.
e não há verdade em nós. Então o que acontece? Eu tenho que ter consciência e reconhecer: Deus, eu pequei. Talvez foi em algo que você falou: Deus, eu pequei porque eu fui mentiroso, eu fui falar um negócio e aumentei. Mas não diz assim, perdão pelo atacado, não. Coloca nome no que você fez. Deus, eu pequei em pensamento porque eu fiquei bravo com uma pessoa. Não disse para ela não, ela nem percebeu. Mas eu estou com raiva dela e olha, eu até desejei um negócio diferente para ela. Eu pequei, Senhor. Perdão. Deus, eu estava num grupinho de pessoas ali, a gente começou a conversar e entrou o nome de alguma pessoa que não estava presente, a conversa foi em cima daquela situação e a gente começou a falar daquela pessoa e começamos a falar daquela pessoa e pronto. Aí quando vai orar: Deus, me perdoe porque eu fui maledicente. Eu falei da vida da pessoa para outras pessoas quando eu deveria falar para a pessoa. Me perdoe, eu fui maledicente. Falei da vida dos outros. Então, quando tem a consciência do pecado, o que eu faço é confessar. 1 João 9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então a gente confessa a Deus. Quando o cristão perde a sensibilidade da presença de Deus, ainda que Deus está do ladinho dele, ele não consegue perceber, ao ponto que às vezes diante de uma situação ele diz: Deus, aonde que o Senhor está? Que não está me ajudando. Deus, a resposta é muito clara: Deus, eu estou aqui do teu lado, rapaz, mas você está tão perdido nas tuas atitudes, no teu comportamento que não me agrada, que tem gerado pecado, que você não consegue perceber isso. Mas eu estou aqui. É você que não consegue ter essa consciência de que eu estou presente. Por quê? Porque as iniquidades fazem separação entre mim e Deus. Então aí eu busco, confesso a Deus, e isso é restaurado. E assim é a vida, como diz a frase do Sócrates: é a vida que segue. É a vida que segue. Restaurado, renovado. Há muitos cristãos que têm passado por lutas, mas não abrem mão dos seus conceitos. E começam a perder a percepção da presença de Deus. E isso é tão importante, porque quando nós temos essa sensibilidade, essa percepção da presença de Deus, a gente, eu falei hoje de manhã, tenho dito algumas vezes, você pensa melhor no que você fala, você pensa melhor no que você pensa, no teu pensamento, no que você vai pensar, até o teu pensamento, você fica: opa, esse pensamento aqui não é de crente não é de filho de Deus. Pastor, mas isso é uma vida de se cuidar? Claro, é de vigiar mesmo, porque pecamos até em pensamento. A Bíblia diz isso, nós pecamos até em pensamento. Então o pecado ofusca a nossa sensibilidade, interfere na minha percepção da presença de Deus na minha vida. Por isso eu devo identificá-lo e confessá-lo diante do Senhor. Quero concluir nessa noite dizendo o seguinte: a pessoa que tem uma visão de que Deus está lá em cima e que Ele está sozinho aqui embaixo, e que ainda não entregou sua vida para Jesus, e de repente está aqui com a gente e diz: nossa, mas eu quero experimentar essa presença de Deus, eu quero viver isso, pastor, que a Bíblia está dizendo, eu quero isso para mim. Primeiro ponto é chegar diante de Jesus e dizer: Senhor, eu reconheço que eu nasci pecador, reconheço que sou pecador e reconheço que foi o seu sacrifício na cruz que restaura a minha vida com Deus. E eu quero a minha vida restaurada, eu quero ser reconciliado com Deus. Eu quero ser filho e não criatura, Senhor. Eu quero ter um relacionamento contigo, um relacionamento real, vivo com o Senhor. E você, com toda certeza, você vai perceber que você vai começar a ter aquela sensibilidade da presença de Deus na tua vida. Se você é cristão, já entregou sua vida, porque a palavra cristão é seguidor de Jesus Cristo, dos seus ensinos. Mas se você não tem tido essa percepção da presença de Deus na tua vida, peça para Jesus ajudar você a enxergar se não há um pecadinho de estimação aí que você ainda não confessou. E confesse a Deus. A oração que eu faço todos os dias para mim é: Deus, revela para mim algum pecado que eu ainda não confessei.
Revela. É possível sim. Deus já me revelou tantos pecados que eu tinha cometido que eu nem sabia. Uma vez eu fui grosso com a mamãe, eu tinha 18 anos, eu estou com 55. E eu pedi para Deus, Deus, revela se tem algum pecado. Aí Deus me colocou assim, você lembra um dia que você foi grosso com a tua mãe, faltou com respeito com ela? Pois é, agora eu estou me lembrando, mas isso depois de 35 anos. Há muitos pecados que nós cometemos e achamos que a gente pode passar o rodão em cima e dizer, Deus, perdoe meus pecados, amém. Opa, coloca nome nisso. E diga para Deus, Deus, me perdoe. Minha oração foi, Deus, me perdoe, porque eu realmente fui grosso com a minha mãe na minha adolescência. E quando eu pedi perdão para ela, ela nem lembrava mais, menos mal para mim, mas eu tinha que pedir perdão do mesmo jeito. Para Deus eu já pedi. Então, tem pessoas que não levam muito a sério. Então, o cristão, ele precisa, para ele poder experimentar a presença de Deus, usufruir, ele tem que fazer isso, ele tem que resolver essas coisas. O salmista nos orienta em Salmo 139, 23 e 24, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Peça para o Senhor te revelar, e peça para o Senhor te ajudar a vigiar em tudo isso. Como nós precisamos cuidar disso, e poder dizer como salmista, no Salmo 16:8, sempre tenho o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita, não serei abalado. Amém? Queridos, esse é o Deus que eu e você cremos, esse é o Deus da palavra, esse é o Deus onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Se você não está conseguindo perceber a presença dEle, diante das lutas, dos apertões todos, peça para o Senhor revelar o que está de errado. Alguma coisa está errada. Primeiro porque o interesse de Deus com você é que você consiga usufruir o máximo da presença de Deus na sua vida. E se você que ainda não entregou sua vida para Jesus e tem procurado, tem se esforçado para isso, eu vou dizer o seguinte, pare com esse seu esforço. Só receba Jesus como seu Salvador, porque todo esforço foi na cruz através de Cristo. É Ele que fez isso. A sua posição é crer, porque é Ele que fez. Que Deus nos abençoe e nos ajude a usufruir da sua presença nas nossas vidas. Amém? Vamos colocar em pé. Ó Deus Santo, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque